Olá, voltamos aqui à nossa série de aulas sobre a NH01, né, a norma da Fundacentro que fala sobre a avaliação da exposição ocupacional ao ruído. Na aula anterior, né, nós vimos aqui todos os cuidados que nós devemos ter antes de começar a realizar a medição. Nessa aula, nós vamos ver agora, pessoal, como eu concluo essa medição e quando ela é validada, né? Então, nós vamos começar aqui falando sobre a aferição da calibração. Então, o que diz a NH01 sobre isso? Os dados obtidos só serão validados se, após a medição, o equipamento mantiver as condições adequadas de uso. Então, deverão ser invalidadas as medições, efetuando-se uma nova medição sempre que. Então, quais são os critérios que a NH01 traz para nós aqui, né, que devem ser verificados após a medição? Então, primeiro, se a aferição da calibração acusar variação fora da faixa tolerada de 1 decibel, essa medição ela é invalidada e você deve realizar uma nova medição. Então, essa avaliação, essa aferição da calibração que nós fazemos, pessoal, antes da medição, né, como vocês estão vendo na foto aqui, então essa aferição que nós realizamos antes da medição, né, mantendo ali uma calibração de 94 decibel, que é o padrão do calibrador, ela tem que ser realizada novamente após a medição. Então você faz antes e depois. Quando você realizar essa aferição da calibração depois da medição, existe um desvio padrão. Então vamos lá, eu fiz a aferição da calibração aqui com 94 decibéis antes da medição. Então meu padrão, minha referência agora é 94 decibéis. E daí, pessoal, nós vamos submeter o equipamento novamente ao calibrador. E daí nós vamos identificar um valor. Ele vai mostrar para a gente aqui um valor. Se esse, lembra que inicialmente era 94 decibéis, que é o padrão do meu calibrador. Se esse valor for diferente de 94 decibéis, ultrapassando um limite de mais ou menos 1 decibel, a minha medição foi perdida. Eu devo fazer uma nova avaliação. Então, meu padrão, minha referência ali é 94. Se eu encontrar 94,5, 94,6, 94,7, está dentro ainda do desvio padrão dessa faixa tolerada de 1 dB, para mais, né? Agora, se eu encontrei 95, está no limite. Se eu encontrei 95,1, perdi a minha medição. Preciso encaminhar esse audiodosímetro para uma calibração no laboratório, aí eu recomendo que você faça isso, né? Porque ele não está mantendo mais a calibração dele. Se você encontrar 95,1, está fora dessa faixa tolerada, que é de mais ou menos 1 dB. Se você encontrar, lembra que a referência é 94, se você encontrar 93,9, 93,8, 93,7 e daí para baixo, até 93 está dentro da faixa tolerada. Você encontrou 92,9, perdeu a medição. Você deve realizar uma nova medição. Tá bom? Então, atenção a esse desvio padrão de mais ou menos 1 decibel, né, que deve ser verificado após a medição sempre, hein, pessoal? Então, não esqueçam de fazer essa verificação e, se for uma avaliação para ruído, como nós já falamos, para laudo, seja de insalubridade, laudo para aposentadoria especial, né, essa verificação ela tem que ser evidenciada. Então, tire fotos dessa medição, tire foto do resultado do seu equipamento, né, para demonstrar que você está garantindo ali que esse equipamento manteve, né, manteve-se calibrado durante a medição. Nós temos que verificar também, ao final da calibração, se o nível de tensão de bateria, né, está adequado. Se o nível estiver abaixo do mínimo aceitável, então você perdeu a medição também. Tá? Então é importante verificar isso, o nível de bateria. Se o equipamento, né, ele está em boas condições ainda com relação à sua integridade eletromecânica, se o equipamento tiver algum prejuízo, ou seja, durante a medição ele foi batido, colidiu o equipamento, uma estrutura, né, ele foi quebrado, pessoal, amassado, enfim, né, o microfone, por exemplo, sofreu algum dano, você perde a medição também. Então, se tiver algum prejuízo à integridade eletromecânica do equipamento, você perde a sua medição e você vai ter que realizar uma nova avaliação. Então, são essas as condições que você deve verificar para garantir ali a confiabilidade da medição que você realizou. Se tiver alguma coisa fora desses itens que eu passei aqui para vocês, a gente deve realizar uma nova medição. Então, agradeço a atenção e até a próxima aula.